Tem que fazer viagem, tem que fazer não sei o quê, tem que trabalhar, tem que... E a gente esquece, né? De agradecer ao Senhor. Como nós reclamamos, né? Eu falo nós porque quando eu vejo, eu me pego reclamando. Falo, Senhor, me perdoa. Mas aí já reclamou, não é verdade? Nós reclamamos muito. Você sabe por que nós reclamamos? Porque nós não temos o contentamento perfeito em Deus. Contentamento. O que é contentamento? Contentamento, até busquei aqui, é algo bonito, né? Estado de contente, claro. Satisfação, gosto, alegria, júbilo, contentamento, alegria em todo tempo, independente do que aconteça com a minha vida. Independente do que acontecer, eu estou feliz, eu estou alegre no Senhor. Nada rouba a minha alegria no Senhor, nada e ninguém rouba. Se choveu, louvado seja o nome do Senhor. Se está sol, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou trabalhando, glória a Deus. Se eu estou desempregado, glória a Deus, porque eu sei que o Senhor, Ele vai prover todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Sobre ter a alegria no Senhor e ter um coração agradecido ao Senhor. Ontem eu fui na casa do meu pai ele fez ontem, vai fazer, dia 17, 74 anos. E eu estava já pensando sobre o que nós íamos conversar nessa manhã. E aí, sobre agradecimento, né? Que a gente está falando nessa manhã, sobre o que a gente vai falar nessa manhã. E aí o Senhor falou assim, mas eu quero primeiro trabalhar no seu coração, para que depois a igreja venha receber também, né? E eu estava indo lá para a casa do meu pai, e eu nunca me peguei agradecendo ao meu pai físico mesmo, pessoa, não Deus, né? A gente agradece muito a Deus, mas ao pai, pessoa. Eu nunca agradeci a ele por tudo que ele fez, pelas noites mal dormidas, pelas instruções, sabe? E ontem de manhã, eu cheguei, fui lá na cidade que ele mora, na chácara, e aí nós participamos desse momento, e foi um momento lindo, amados, foi um momento lindo, onde desde a minha infância, eu comecei a agradecer a ele, e o Senhor nos tomou ali, nós oramos juntos, participamos das aflições, o tempo que ele trabalhou para poder estar me sustentando. Ele trabalhava em 2 empregos para poder sustentar a família, e eu não o via, por quê? Porque ele trabalhava muito, trabalhava demais para poder me sustentar. Então eu agradeci a ele por não ter deixado eu comprar moto, viu, querido? Ô querido, ô querido, ô querido, ô irmão, a moto, lembra da moto? Agradeci a Deus por ele, agradeci ao meu pai por ele não ter deixado eu comprar moto quando eu queria comprar. Por quê? Não era para ter comprado, não que você não tenha que ter moto, mas na época não era para eu comprar, porque de repente eu tinha me matado. E aí eu comprei o meu primeiro carro com 18 anos, um Fusca, né? E foi uma bênção também, por quê? Porque eu era um empregado internamente, tinha vendedores, pessoas que ganhavam muito mais que eu, e eu consegui comprar um carro, e as pessoas chegavam, como assim? Como que você conseguiu comprar um carro? Eu sou vendedor, eu trabalho aqui, ganho isso, aquilo, e não consigo? Não é possível. É um milagre que o Senhor faz nas nossas vidas. Mas na época eu não fumava, eu não tinha vício, eu não tinha balada, não tinha nada disso. Então, ontem eu participei com o meu pai e agradeci ao meu pai por tudo que ele fez. Eu tive essa oportunidade. Ele tem 74 anos e eu tive essa oportunidade.
Então você que ainda tem essa oportunidade de agradecer ao seu pai, de agradecer ao seu cônjuge. Minha esposa, eu ia agradecer ela aqui pessoalmente hoje, mas ela não está, então eu vou fazer isso em casa a hora que chegar. Agradecer ao seu cônjuge por estar ao seu lado ali, compartilhando de todos os momentos, sabe? Agradecer a sua mãe, agradecer, se você tem mãe, agradecer a sua mãe, agradecer às vezes ao seu filho por te despertar também. Então nós precisamos ter um coração agradecido. Agradecido a Deus, sim, mas agradecido também às pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que cuidaram de nós. Ter o coração agradecido, isso enobrece, né? Isso glorifica o nome do Senhor, amado. Isso glorifica o nome do Senhor. E não importa o estágio em que se encontra o seu pai ou sua mãe hoje. Por quê? Porque às vezes, mas o meu pai hoje, a minha mãe hoje, faz isso, faz aquilo outro, não, de repente nem está nos caminhos do Senhor, mas não importa, ela cuidou, ele cuidou de você na sua infância, e você está vivo hoje, por quê? Porque ela ou ele cuidou de você para que você estivesse nesse mundo aqui. Amém, amados? Obrigado, minha sogra, por ter dado aquele presente especial que é a minha esposa. Muito obrigado. Obrigado por ter cuidado dela desde pequena. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Obrigado, viu? Eu te agradeço por ter levado ela para o hospital, aonde os médicos desenganaram ela e você continuou ali, ó, firme, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, viu? Amém, amados? Você vai continuar reclamando? Alegria em todo tempo, um coração agradecido. E aí tem alguns versos, né, que fala assim que a alegria ela vem quando a gente vai na casa do Senhor. Lá no livro de Salmos 122, o verso de número 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque é na casa do Senhor aonde a gente recebe todas as instruções, é na casa do Senhor aonde eu tenho oportunidade de adorar assim, em comunhão com os meus irmãos, amado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí no livro de Neemias 8:10 fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortalecidos, por quê? Porque é o Senhor quem derrama a alegria sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aí tem uma outra parte, um outro versículo. Quem gosta de ganhar presente? Quem gosta? Aí o Senhor fala assim, que a maior alegria está em dar do que receber. Deus lindo, né? Deus maravilhoso. Maior alegria estar em dar do que receber. Outras passagens falam assim, que é melhor dar do que receber. Está ficando alegre aí? Em nome de Jesus? E aí nós vamos ver uma passagem na Bíblia, onde a gente olha e a gente fala assim, meu Pai, eu não tenho do que reclamar, eu não posso reclamar. Como pode pessoas assim estar nesse estágio, nesse estado e ainda assim cantar e adorar ao Senhor? Vai pesquisando aí o louvor, com muito louvor, tá? Que a gente vai cantar depois, com muito louvor. Amém? E aí, amados, e aí a gente estava falando que ia falar sobre dois camaradas, né? Dois camaradas, Paulo e Silas na prisão. Abre aí a sua Bíblia aí, no livro de Atos 16, volta um pouquinho aí, Atos 16, a partir do verso de número 16. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, né, amados? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Ah lá, vamos lá. Certo dia indo, nós quem? Paulo e Silas. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ou seja, uma adivinha. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com o quê? Com o quê? O que essa escrava fazia? Adivinhação. E o que ela ganhava? Muito dinheiro. Para quem? Para ela? Não, para os seus senhores. Amém? Essa moça seguia a Paulo e a nós, e a Silas, né? A todos ali. E gritando falando o quê? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Pensa, todos os dias, uma pessoa, uma feiticeira, falando isso, acompanhando e falando, né? Chegou uma hora que Paulo fez o que com ela aqui? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela, certo? Ela continuou fazendo isso, finalmente Paulo e Silas ficaram indignados, né? Voltou-se e disse ao espírito que estava na moça, em nome de Jesus Cristo, eu lhes ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito de adivinhação a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Eles estavam reclamando do que lá atrás? Pegaram ele. Estavam reclamando do que? Estava falando assim que era dos costumes, né? Estava falando de usos e costumes aqui. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade o lucro dele, né? Ele parou de ter lucro, ele parou de ter ganho. E já falou outra coisa aqui. Que verso que eu estou? 21. Propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. 22. A multidão ajuntou-se contra quem? Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas. Então eles ordenaram que fizesse o que com Paulo e Silas? Ficassem nus. Amém? Está acompanhando comigo aí? Deixa Deus falar com você aí. Continua reclamando, amado. Eles estavam falando do que ali? De Jesus. Foram naquela cidade falar do que? De Jesus. Foram falar do caminho. Foram falar do Senhor. E aí, porque estavam falando do Senhor, não gostaram. Por quê? Porque a mulher tinha perdido lá o espírito de feitiçaria. E aí, com isso, agarraram Paulo e Silas e tiraram-lhes as roupas, os deixaram nus. Que verso que eu estou? 23. Depois de serem, eles tiraram a roupa deles e depois fizeram o que com eles? Bateram neles e fizeram o que com eles? Levaram para a prisão. E o carcereiro recebeu instruções para fazer o que? Vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, eles os lançou no cárcere interior e lhes prendeu o quê? Então, eles estavam pelados, presos, surrados e com os pés presos aonde? No tronco. Traz a sua memória. Como é que eles estavam? Né? Na verdade aqui, não está falando, aqui fala que eles foram presos no cárcere interior. O cárcere interior era num vale baixo.
aonde ficavam eles, e não tinha local para poder fazer as necessidades nesse cárcere aí. E aí o que acontece? A sujeira de todo esse cárcere descia ali para o cárcere interior, aonde estavam os dois presos ali, nus, com dor e com os pés presos no tronco. Trouxe à sua memória tudo isso aí? Que verso que eu estou? 25. Então ele foi para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, o que acontece com esse camarada? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Estavam fazendo o quê? Mas como que eles estavam? Na leitura que nós acabamos de fazer. Pelados, espancado. Pensa, de repente boca, cabeça, barriga, pés presos no tronco, a canela doendo, porque estava preso ali. Quem já ficou preso aí, já teve a canela presa de alguma forma aí, sabe como que é. Pensa, traz à sua memória isso. Preso num tronco, num cárcere interior, ou seja, abaixo, onde estava descendo toda a sujeira ali. Eles tinham motivos para poder reclamar? De sobra. Eles estavam presos ali por quê? Por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Eles podiam requerer do Senhor: Senhor, mas nós estávamos falando do Senhor, estávamos pregando o seu Evangelho. E olha onde nós estamos agora. Não é justo o que acontece conosco aqui nesse momento. Eles poderiam estar dessa forma, reclamando e murmurando. E um falando para o outro, né? Eu estou aqui, onde se viu Silas, de repente falando para Paulo: Paulo, como é que pode? A gente falando do Senhor Jesus e esse povo, e Deus permitir a gente ficar nesse local. Agora eu e você, traz as situações em que você já reclamou na sua vida. Traz a sua memória. As coisas que você anda reclamando, murmurando, falando: poxa vida, isso até quando que eu vou suportar isso? Ah, meu Deus. Traz a sua memória. Agora equipara essa situação em que você está reclamando com a situação de Paulo e Silas na prisão, presos injustamente. E aí você vai se surpreender com o que eles fazem aí, ó. Não, antes, o que eles estavam fazendo? Orando e cantando hinos a Deus. Diante das provas, diante das situações, diante das coisas que se levantam contra a sua vida, o que é que você faz? O que é que você faz, amado? Nós reclamamos do emprego, reclamamos do patrão. Primeiro a gente pede um emprego, a gente pede uma esposa, a gente pede um amigo, a gente pede, várias coisas a gente pede para o Senhor, aí o Senhor dá, aí daqui a pouco a gente começa a reclamar, aí chega o domingo à noite: poxa, amanhã vai ter que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que pôr relógio para despertar cedo, e vai dormir daquele jeito. Na verdade, quem vive num estado de contentamento, na verdade, teria que ser o inverso, né? Vai dormir já diferente. Senhor, obrigado, Jesus.
Amanhã eu tenho o meu empreguinho que o Senhor preparou. Amanhã onde eu vou para o meu ganha-pão. Amanhã é onde eu vou ganhar o seu dinheiro e vou saber administrar o seu dinheiro para que eu possa ser abençoado também. Quem tem contentamento vive de forma diferente, amado. Contentamento, alegria em todo o tempo, independente das situações, independente do que se levanta à nossa frente. De repente você está até louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, e de repente você recebe uma notícia ruim. É para você parar de louvar? É para você parar de agradecer? Não. A Neuza essa semana passou por uma situação, nós passamos junto com ela por uma situação de prova. Passamos para a intercessão estarem orando ao Senhor. Sabíamos já da vitória, sim, mas sabe quando fica o coração meio apreensivo, né, Neuza? Ela estava com um probleminha no intestino. E aí, de repente, os médicos pediram o exame de CA19, que é para ver se câncer, né? CA19 e tumor torácico. E aí, todo mundo ficou, meu Deus. Mas, ao mesmo tempo, orando e confiando, porque nós sabíamos que a vitória viria no nome do Senhor. Agradecendo já ao Senhor pelo que Ele faria. E o exame foi feito de sangue na quinta-feira. Não foi? Na quinta, né? Na quarta, né? Na quarta-feira, na quinta-feira à noite saiu o resultado. Tudo normal. Tudo normal. Né? Mas a notícia ruim, ela chega. A notícia ruim, ela chega. Puxa vida, peguei Covid, e agora? Meu Deus, eu não poderia. Agora, como é que pode? As outras... Louve, amado. Louvar ao Senhor. Aí a gente traz à nossa memória a imagem de Paulo e Silas na prisão lá no cárcere interior. Pelados, machucados, presos com o pé no tronco. E fazendo o quê? Orando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há o que temer, amado. Não há o que temer. A semana passada nós ouvimos a pastora Simone falar aqui sobre que o temor ao Senhor lança fora o medo. Temor ao Senhor lança fora o medo. E vimos outro versículo que ela falou assim, que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna em Cristo Jesus, amado. Oh, papai. Vou reclamar do quê? Não há do que reclamar, amados. Às vezes nós reclamamos, puxa vida, como que eu vou sair nessa chuva agora? De repente sai. Né? Na chuva, um tio meu uma vez viu todo mundo querendo se esconder da chuva. Ele falou, escuta, está todo mundo com medo da chuva. A chuva não é ácida, não. Não é ácido, né, amados? E a gente sai correndo com medo e reclama. Está muito sol, que calor. Não aguento esse calor. E as plantas agradecendo a Deus pela chuva, agradecendo a Deus pelo sol, e só crescendo e se fortalecendo. Aí chega na sua mesa, chega o legumes, chega a salada, chega a refeição. Por quê? Porque precisa do sol e precisa da chuva. E Deus sabe que precisa disso e Ele dá a todos. Não faz distinção, dá a todos.
por isso nós precisamos ter um coração agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Não importa aonde estamos, o que estamos fazendo, se estamos sendo perseguidos ou não por alguma situação, em todo tempo, orando, cantando e louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Lá no livro, quando a gente fala de reclamação, não tem como não lembrar daquele povo que estava no deserto. O povo de Deus, ele era escravo lá no Egito. Você vai ver no livro de Êxodo isso. O povo de Deus era escravo no Egito. E aí o Senhor vai e liberta o povo da escravidão do Egito. Liberta, lá como escravo era açoitado, apanhava, era preso por qualquer situação. E de repente o Senhor livra esse povo e começa a passar pelo deserto. E aí o povo está lá no deserto e começa a reclamar do quê? Do alimento. Começa a reclamar do alimento, começa a reclamar de Moisés e começa a trazer à memória as situações lá do Egito, amado. Lá no Egito nós tínhamos legumes, nós tínhamos pepinos. De repente, o Egito simboliza as coisas do mundo, sabe? Quando nós estávamos no mundo, escravos no mundo. E aí, de repente, pode vir na sua mente alguma situação. Você está no caminho do Senhor e aí está sendo provado em alguma situação. Poxa, mas quando eu não era convertido, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro. Mas não tinha a alegria do Senhor sobre a sua vida. Não tinha a alegria do Senhor sobre a sua vida. Não tinha esse contentamento que você pode ter a partir de hoje e nunca mais reclamar na sua vida. Alegria, paz que excede todo entendimento humano, amado. Em nome do Senhor Jesus. Então esse povo só reclamava. No livro de Filipenses, o verso 2, e o capítulo 2, verso 14, diz assim, façam tudo sem queixas e nem discussões. Olha lá, façam tudo sem queixas e nem discussões. Ao invés de você reclamar do cônjuge, da esposa, procure entender o que é que está passando com a sua esposa. Ao invés de você reclamar do seu pai, agradeça a ele, como eu fiz ontem, por tudo. Por ter te colocado nesse mundo, por tudo que você passou, por tudo que ele fez, pelo que vocês fizeram juntos. E se não fez alguma coisa junto, fala para ele que gostaria de fazer alguma coisa junto ainda com ele. Coração agradecido. Vamos lá para o livro de Isaías 40. Pastor Júlio, aquele casal que saiu, foi a primeira vez que eles vieram? Ah, é? Bênção, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Mas de domingo foi a primeira vez? Já vieram? Será que é por causa da máscara? Que a gente não consegue lembrar de todo mundo, né? Isaías 40, a partir do verso de número 25. Diz assim: com quem vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força,
que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Aí coloca o seu nome aí, ó. Por que você reclama, ó Daniel? Coloca o seu nome aí. Coloca seu nome, irmão. Por que você reclama, ó? Isso. E por que se queixa, ó Israel, ó povo de Deus? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus lindo. Capítulo 53, o verso 7, Jeremias 53, pessoal do louvor pode vir, 53, o verso de número 7, aí nós vamos ver um exemplo aí. Vamos ver do início, 53, do verso de número 1. Isaías. Aleluia. Amém, amados. Se coloque em pé aí para receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, aí vem falar de um mestre, de um Senhor. Ele cresceu, quem cresceu? Jesus. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, verso de número 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Olha o verso 7. Ele foi oprimido, esse é o maior exemplo, amado. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha
que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Voltando ali para o verso 7, que eu quero que nós venhamos guardar no nosso coração. Jesus, verso 7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Tem muitos momentos nas nossas vidas que nós queremos espernear, nós queremos gritar, nós queremos brigar, mas se nós lembrarmos de Jesus, se nós lembrarmos de Paulo e Silas na prisão, o que eles passaram e o motivo por qual eles passaram, nós vamos fazer o que eles fizeram. Louvaram ao Senhor. Diante da situação difícil, eles adoraram a Deus. Pode ser que num momento ali, no meio da conversa, pode ser que de repente tenha até um louvor que chama Paulo e Silas. Um novo aí, né? Acho que é um novo. É novo, mas não é tão novo assim, né? Depois você procura aí no YouTube, você vai achar. E aí pode ser que de repente na conversa, até Silas de repente eles tenham reclamado algum pouquinho ali de alguma situação. Mas aí eles decidiram que na reclamação não adiantava, né? Eles adoraram. Coloca o texto lá, volta no texto lá de Atos, ô Rafa, por favor. Lá na parte onde eles começaram por volta, um verso antes. Tendo recebido tais ordens, não, o outro. Depois de serem o outro, vai indo para frente aí, por favor. Mais para frente. Aquela parte que fala que ele começou a orar. Eles começaram a cantar e adorar ao Senhor. Qual verso que é? Isso. Ah lá, é esse mesmo que você tinha colocado, né? Ô pastor, ajuda aí. Tá reclamando, irmão? Não, né? Oh Jesus, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Traz as situações pela qual você já reclamou na sua mente. E lembra disso aqui, ó, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente os outros presos falaram: esses caras estão malucos, estão com dor, passando frio, recebendo a nossa sujeira lá embaixo, e ainda estão orando e cantando, adorando a Deus. Muitas vezes você vai ver pessoas falando dessa forma: escuta, mas por que ele está sorrindo, alegre desse jeito, agradecendo a Deus? Como assim? Diante dessa situação, esse não é o estado normal dele.
Próximo verso. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos, não somente dos dois, mas as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos. Ele falou, primeiro ele lançou a palavra: você será salvo e os da sua casa também. Mas eles não só oraram, eles foram e pregaram também para os de sua casa. Próximo. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas. Eles estavam com feridas, amados, das pancadas, dos ferimentos. Em seguida, ele e todos os seus foram diante de uma situação difícil. Outras pessoas são alcançadas. De repente você está passando por alguma prova aí, amado, por alguma situação. Deus, ele não prova ninguém, amém? Deus, ele não prova ninguém, não coloca você lá no desespero, não é Deus que faz isso. Algumas situações nos levam para algumas situações difíceis, e ele permite que nós passemos por algumas situações, mas é para a glória de Deus. Porque pensa, olha o que o Senhor fez nessa cidade através de toda essa revolução aí que aconteceu. Tem mais ou acaba aí? Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, amados? Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor amado, pela Sua palavra, Senhor. Não sairá mais, Senhor, não sairá mais murmuração, reclamação dos nossos lábios, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
Quero ouvir, igreja, vamos ver. O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Eu creio, Deus. Cremos dessa forma. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Não importa a situação. Quando nós temos essa alegria, esse contentamento, amados, nada abala a nossa vida, nada abala a nossa fé. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. E o Senhor, Ele sempre é fiel. Ele sempre é fiel. Então, quando nós temos esse contentamento, certamente a nossa vivência será de forma diferente. Amém? Quero ver você feliz sempre, sempre sorrindo. Vai tudo bem contigo? Vai bem sim, graças a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele está trabalhando a favor da minha causa, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dê um toquinho aí no seu irmão. O pessoal, amados, o pessoal que vai retirar a cesta básica, a irmã Morgana vai estar lá embaixo, lá na cozinha, te aguardando lá, ok? Amém, amados? Em nome de Jesus, tenham um bom almoço aí, em nome de Jesus. Quando quiser, pode me convidar também.